Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje a gente tem uma conversa pra lá de especial. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu quero agradecer a você que está aí do outro lado da tela, que já estava conectado com a gente desde as primeiras horas da manhã e que segue porque sabe que toda terça-feira tem um Olá Investidor sempre relevante, que faz diferença para você, empreendedor, investidor, investidora, que está aqui nos acompanhando. Mas quero agradecer também ao nosso Joelton John. O garotão está aqui hoje porque Andrezão monogâmico está de férias, descansando, né? Tomando certamente nesse horário uma caipirinha de maracujá com manga, né? Em casa, de boa. E o nosso Joel tá aqui, na labuta. É, Joel, não dá pra ser feliz o tempo todo. Brincadeira, o Joel tá super feliz de estar aqui junto com a gente hoje, nessa terça-feira à noite. Não tá, Joel? Solta um efeito sonoro aí, representando a alegria. Ah lá, ó, é um sorriso de orelha a orelha. Boa! Pessoal, você deixa o seu like na nossa transmissão, você se inscreve no nosso canal e vamos juntos para mais uma edição do nosso podcast. Combinado? Tenho o prazer e a honra de receber aqui o Marcelo Rondon, autor do livro Momentos Sabáticos, um livro para sair do automático. Esse que está aqui, ó, na minha mão. Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Custódio. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo o espaço na agenda. O Marcelo estava aqui e perguntou assim, como que eu te chamo? É Vinícius, Custódio? Aí eu falei, não, pode chamar de Custódio, fica à vontade. Aí você comentou que geralmente as pessoas te chamam mais pelo sobrenome também, né? Pois é, ficou o Rondon isso desde época de escola, assim, porque na minha época teve muito Marcelo. Então, aí né, foi pro sobrenome. Quarta, quinta série ficou Rondon. E me acompanha desde então com muito orgulho. É, não, o apelido, seu apelido, a forma como te chamavam na escola dá pra usar, né? Como autor, no seu trabalho, a gente vai contar um pouco da sua trajetória profissional. Na escola me chamavam de Zoinho. Aí Zoinho não tem como chegar e falar, olá pessoal, eu sou o Zoinho e nós vamos juntos aqui no Olá Investidor. Aí lascou. Aí eu falei, não Marcelo, pode chamar de Custódio, né? Tá tudo bem. Aí contei pra ele uma vez que uma pessoa que eu tava conversando falou, nossa... Você prefere que te chame pelo sobrenome, então? Você é um jovem de alma velha. É, pode ser. Olha, a editora do livro, né, lançado pelo Marcelo, Momentos Sabáticos, é a editora 45. Eu quero mandar um grande abraço pro Patrick, que já participou com a gente aqui, o Patrick Santos. Ele é o dono da editora, começou esse projeto e acho que começou com um pé assim, nossa, mas muito direito. Porque o seu livro é muito legal, viu, Marcelo? Obrigado. Eu recebi o livro, acho que foi na quinta-feira, e aí comecei a ler nesse fim de semana. Eu tô aqui, ó, na página 89, no capítulo que se chama Aceite as Despedidas. Quando a gente bate o olho no livro, no título, fala Momentos Sabáticos. A gente não pode cair no erro de pensar que o seu livro é sobre parar tudo o que você está fazendo para tirar um período sabático, para fazer um ano de viagem, para ficar um tempo aqui, entre várias aspas, sem fazer nada. Porque essa não é a proposta do livro, né? Não é a proposta. Na verdade, eu usei o nome de propósito, né? Então, o tema do sabático, eu fiz uma parada, ou algumas mudanças de carreira, né? Quando a gente fala no sabático, a gente associa muito a trabalho. Né? Dificilmente a gente fala, não, tirei um sabático da minha família. Ninguém vai olhar isso. Algumas pessoas gostariam, Pois é, né? Mas não é tão usado, né? E então isso veio me acompanhando um pouco, esse tema do sabático, e foi por isso que eu fiz. Mas é podemos chamar de uma releitura, podemos chamar de um novo olhar, de uma outra perspectiva sobre a gente colocar pequenos momentos sabáticos no nosso dia a dia. Então acho que foi essa a minha ideia. E aí nos últimos 7 anos, né, eu trabalhei 20 anos em mercado financeiro, então conheço vocês aqui dessa minha primeira carreira. E nesses últimos 7 anos eu fiz muita coisa diferente, assim, versus os outros 20 anos. Então foi um pouco esse o meu objetivo de escrever esse livro com esse nome. Porque são efetivamente momentos sabáticos e que se referem muito mais a, muitas vezes, como a gente interpreta uma coisa do que efetivamente tirar um momento para não fazer nada, né? Eu achei isso muito legal. É como você colocar o que eu vou chamar aqui de pausas no seu dia, para você aproveitar coisas que, em geral, na correria, a gente não consegue. Então, é para todo mundo essa conversa. É para você que tá aí, certamente você vai ouvir alguém, né? Você vai ouvir essa conversa, vai pensar em alguém, vai falar, puxa, essa pessoa também tem que ouvir isso daqui, e vai encaminhar. Tá bom? Depois eu vou falar como você consegue, o Marcelo vai contar para nós como você consegue comprar o livro, como você consegue adquirir esse material.
Marcelo, rapidamente, para dividir aqui com o público a sua trajetória profissional, esses primeiros 20 anos no mercado financeiro, eles foram dedicados a trabalhar em vários bancos, né? Sim, eu tive trajetória em banco, basicamente. Eu comecei, enfim, fiz estágio, trabalhei Banco do Brasil, né, ficando tipo de estagiário, mas eu comecei trabalhando, vamos dizer mais assim, com o Nubank Boston, antigo Banco de Boston, para os mais antigos, cabelo e barba branca vão lembrar. Trabalhei 12 anos no Santander, depois trabalhei em bancos nacionais, no Paine e no Votorantim, sempre na área comercial. Então eu atendia o que algumas empresas chamam de Relationship Manager, outros bancos de Banker, então eu atendia as corporações, eu atendia grandes empresas, como comercial, como o ponto de contato entre essas empresas e o banco. E agora já tem gente pensando assim do outro lado da tela. Ah, mas foi por isso então que ele conseguiu mudar de carreira, trabalhou em banco. Poxa vida, entendeu? Ganhou muito dinheiro. Fazer sabática é só para quem ganhou muito dinheiro. E o livro também fala sobre isso, que é a proposta de você mudar a sua rotina, né, colocando o sabático dentro do seu dia a dia, sem necessariamente ter que gastar rios de dinheiro para isso. Perfeito. Isso eu achei legal. Não, e essa ideia, na verdade, o que eu fiz tecnicamente foi um sabático, porque eu fiz uma parada na carreira quando eu saí do mercado financeiro. Foi uma decisão acertada e planejada, né, durante algum tempo. E você tem razão. Tipo, se a gente for pensar quantas pessoas no Brasil conseguem parar as suas carreiras para ficar um ano sem fazer nada, 0,0000 alguma coisa. E não é esse o objetivo desse livro. Na verdade, o que eu fiz foi uma parada para repensar como eu queria viver. Então eu não montei uma pousada no Nordeste, eu não fui dar volta ao mundo, não comprei aquela passagem, né, que você pode ficar um ano viajando. Eu fui fazer, como eu comento no livro, uma viagem interna. Então eu parei para olhar coisas que eu vivia muito no automático, né? E o subtítulo do livro é esse, né? Como a gente tentar sair do automático. Um livro para sair do automático. E fui remodelando minha vida mediante algumas premissas que eu tinha, que era cuidar mais do meu tempo, né? Estar mais próximo dos meus filhos. Então foram essas coisas que eu fui olhando e que me norteiam até hoje, né? Então isso faz 7 anos, arredondando, que eu tive essa saída do mercado financeiro. Você fala assim, quanto tempo você ficou parado sem fazer nada? Talvez 1, 2 meses, assim, no sentido de falar, não estou fazendo nada, não vou procurar nada, não quero saber de nada. Mas depois o que aconteceu foi que eu fui tomando outros rumos e é aquela que a gente fala, né? A partir do momento que você abre espaço, você só consegue colocar coisas novas se você tem espaço. Então eu tava no momento ali que o copinho tava transbordando. Você fala, caramba, peraí, então precisa de um tempo pra voltar a ter espaço para começar a olhar. E aí aconteceram, enfim, N coisas diferentes aí nesses últimos 7 anos, né? Muito legal. As pessoas que têm o hábito de acompanhar aqui o nosso podcast sabem que sempre que eu entrevisto um autor, eu falo assim, pô, então, com a gravação rolando, eu falo, você pode autografar para mim? E aí, desta vez, ó, eu já recebi aqui, ó, autografado o livro do Marcelo. Recomendo muito que você leia, que você presenteie aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre isso, que é muito bacana. O livro, ele tem aqui, né, o prefácio da Helena Galante, que é uma jornalista bastante conhecida, e aqui a contracapa, ela é assinada justamente pelo Patrick Santos, que é o dono da editora e que foi meu chefe na Rádio Jovem Pan, e que é um amigo, é meu amigo também, mas um amigo seu, que você conheceu justamente num processo do Patrick semelhante ao seu, né? Semelhante, vamos dizer, em carreiras completamente diferentes, em mercados completamente diferentes. Eu no mercado financeiro, ele no mundo da comunicação. E depois que ele saiu, ele montou um podcast, né, que se chama 45 do Primeiro Tempo, daí vem o nome da editora. E eu conheci ele como ouvinte, então mandei uma mensagem para ele no Instagram. Você acompanhava ele na Jovem Pan? Acompanhava um programa que ele fazia. Boa. E vi quando ele saiu, que ele falou que ele ia fazer um sabático. Eu já tinha saído há uns 2, 3 meses do banco. Falei, nossa, coincidência, mas até então não sabia quem ele era. Né? Não o conhecia. Pessoalmente. E foi num convite. Falei, Patrick, caramba, a gente tem trajetórias similares, né, em mercados diferentes. Falei, cara, legal, acompanho o teu podcast. O podcast fala muito sobre isso, né? Sobre pessoas que mudaram de vida, de carreira, de novos rumos. Falei, cara, se você quiser tomar um café um dia, fica o convite, né? E ele topou. Legal. E isso virou uma amizade, acima de tudo. Isso virou uma parceria de negócios, né? A gente acabou fazendo um programa de
de mentoria, de carreira juntos, né? Que é um bacana. pouco diferente do que normalmente se faz no mercado, né? Como ele teve mudança de carreira, eu tive mudanças de carreira. As pessoas procuram, às vezes, a gente. E aí a gente desenvolveu esse sistema de mentoria. Então a gente é parceiro de amigo, a gente é parceiro de negócios e agora ele é meu editor, né? Então tem bastante coisa aí nessa trajetória com o Patrick. Muito bacana. Também, para quem já acompanha o nosso podcast há um tempinho, eu conversei com o Patrick Santos justamente porque ele chegou ao topo máximo, né, lá na Jovem Pan. Ele era o chefe de toda a redação, comandava toda a redação da PAN no jornalismo. E aí, neste momento, que você fala assim, tá no auge da carreira, depois de exercer o cargo por alguns anos, ele resolveu parar. E, de fato, ele fez um sabático mesmo, acho que mais tradicional, ele viajou, tal. E aí ele veio, né? Aí ele mudou a carreira dele completamente, ele criou o podcast, agora já lançou o segundo livro dele e tal. E aí quando ele lançou o primeiro, ele veio aqui pra gente conversar. E aí durante a gravação eu falei pra ele, Patrick, eu tô numa correria tão grande que às vezes eu tô tomando banho e eu falo, eu já lavei a cabeça ou não lavei? Eu não lembro se eu lavei a cabeça com shampoo. Aí o Patrick falou, não, você tá precisando dar uma pausa aí também. Pois é. Porque às vezes a gente entra numa correria tão automático que a gente vai fazer as coisas no automático e fala, saiu de casa, desliguei o gás ou não desliguei? Na hora de tomar banho, isso acontece até hoje comigo, menos, agora um pouco menos. Mas eu falo assim, caramba, eu já lavei a cabeça ou não lavei? Porque você tá no banho pensando em mil outras coisas tá do ali, que né? ali. Exato. Né? Você fala nós falamos bastante disso no livro, Tem né? Tem um capítulo e tem um outro momento do livro. O primeiro capítulo, não de propósito, ele chama Quiete a Mente. Que pra mim é o mais difícil, né? Porque a gente tava conversando um pouquinho antes aqui, né, Custódio? Que é isso, a gente tá num mundo em que a gente tem muito estímulo. Então é isso, a hora que a gente chega pra tomar banho, você fala, caramba, lavei o cabelo ou não lavei? Né? E é muito difícil a gente desacelerar. Então a gente tem a quietude da mente, ela fica muito difícil, né? E tem um outro momento um pouquinho mais pra frente que ele fala de desafiar o automático. Né? É sobre isso. Então fala assim, putz, eu sempre entro no banho desse jeito, pensando em 500 coisas. E chega um momento que eu não sei mais o que eu tô fazendo. Você vai no automático só. Que pra mim, pessoalmente, são as coisas mais... Do que eu escrevi nesse livro, talvez sejam as coisas mais desafiadoras de serem feitas. Né? Então, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com tudo... É isso, né? A gente tá numa reunião no Zoom, respondendo no WhatsApp, olhando alguma coisa, comendo, e aí você fala, putz, e a gente não faz mais uma coisa só, né? Isso é muito difícil. Muito difícil. E às vezes, quando você faz uma coisa só, você mesmo se cobra. Fala, tô fazendo só isso. Exato. Né? Parece que você poderia fazer mais. E aí, nesse sentido que a gente vai conversar aqui agora, eu li boa parte do livro, né? Eu tô aqui na página 89, quase na página 90, ó. Tô aqui onde está o marca-página. O livro, ele termina aqui, ó, na página 145. E aí depois você tem aqui algumas referências, tal, importante também para você ficar de olho. Então, qual que é a minha ideia aqui, né? Eu vou passando eu fui lendo, pensando na nossa conversa, pensando nos nossos investidores que estão aqui. Eu acho que tem vários pontos que a gente consegue comentar. Então, o primeiro ponto que eu anotei é justamente o do capítulo Aquiete a Mente, né? Tem um trecho que você diz aqui assim, ó: a minha compreensão sobre produtividade passou por uma profunda transformação ao longo dessa experiência. A experiência que você menciona aqui é essa experiência do sabático, no sentido do que a gente... Não, é uma outra experiência Vipassana, que você está falando aqui, né? Isso. Porque aconteceu com você pessoalmente, que é uma questão de meditação. Isso. Na verdade, eu tenho algumas questões com sono. Você também fala isso aqui no livro. Talvez por isso. Dificuldade de aquietar a mente, né? E tudo mais. E eu fui uma vez no médico e ele falou pra mim assim, você não precisa de mim. Você precisa meditar. E esse episódio você conta no livro. Isso. E aí eu olhei e falei, caramba, cara doido, né? Tipo, como assim, né? E entra muito com isso, de aquietar a mente. E aí... porque se chegar aqui no mercado financeiro, você conhece bem. No meio de um banco, pau comendo, Exatamente. cliente reclamando de tudo, fala assim, galera, vamos meditar. E quando alguém vai te mandar pra aquele lugar. Com certeza. Fala, meditar... E é engraçado, né? Porque a meditação, depois eu fui estudar, fui olhar, tem várias possibilidades. Mas o que ele me recomendou foi um retiro de meditação que se chama Vipassana. Eu fiquei curioso para entender mais sobre isso. Ele é um curso de meditação e um curso que ensina uma técnica criada por Buda. O Vipassana foi a técnica de meditação criada pelo Buda. Só que ele é um curso de 10 dias
em que você fica num isolado, num retiro. Você não pode se falar. Não pode falar. Não pode falar. E você não pode ter nenhum tipo de contato. Então, como eu tô te olhando no olho agora Não aqui, pode. se eu estivesse passando, cruzando com alguém andando do meu lado, eu viro pro outro lado. Coisa que pra mim foi muito difícil. E quando eu falo da produtividade, é isso. Porque a gente... É uma rotina que você fica meditando, sei lá, 11, 12 horas por dia. Começa o dia 4h30. É um curso, literalmente é um curso. Então, mas aí você tem um professor? você tem um professor falando, tipo, na verdade é uma gravação da pessoa que criou o método. Tá. E um professor que fica te ajudando. Então você tem, é literalmente um curso. Tipo, Mas você tem algumas aprende- pessoas do seu lado? Tem. Você fica numa sala grande, Só meditando. que você não pode olhar pra essas Só que pessoas. você não tem nenhum tipo de contato. Né? É o... Sei lá, talvez seja o ápice do esvaziar a mente ali de Cara, você conseguir. sem, né? Celular, sem nada. Sem nada. 10 dias. Sem nada pra anotar, sem livro. Tipo, pra mim foi bem pesado. Tanto é que, já adiantando, eu consegui ficar 5 dos 10 dias. Isso, você fala aqui. E pra mim o momento mais difícil, por isso que eu falei a questão da produtividade, não era o momento de meditar. Era o momento dos intervalos. Era o momento que você saía pra almoço, o momento que tinha um intervalo a mais à tarde. Porque você olhava e você falava assim, tem 1h30. O que eu vou fazer? Né? Então... E aí eu comecei, era um lugar muito bonito aqui perto de São Paulo, uma espécie de um sítio, de uma chácara. E aí o que a gente fazia? Almoçava. No primeiro dia eu olhei e tal, almocei e tinha passado 15 minutos. Que era aquilo, a gente almoçando, não mastiga direito. Tal. É. Eu falei, vou dar uma volta. Tem uma área de, né, um jardim e tal. Eu falei, pô, beleza. Tava livre pra fazer o que quisesse. Desde que... Só que nada relacionado às distrações que a gente tem no dia a dia. Eu dei a primeira volta, eu dei a segunda, eu dei a terceira, e o tempo não passava. Então a minha meta passou a ser, nesses intervalos, dar a volta no menor, na verdade no maior tempo possível. Eu ia andando mais devagar, eu olhava a planta, eu olhava a borboleta. Você fala sobre isso É aqui. por isso que eu falei da questão da produtividade. Porque na verdade naquele momento a produtividade não era fazer a coisa mais rápido, era fazer a coisa mais devagar. Então foi por isso que eu coloquei esse ponto. Tem aqui um subtítulo ainda no primeiro capítulo que se chama Respire. E aí você coloca aqui algumas sugestões e tal. E você diz assim, outra sugestão é começar o dia sem usar o celular. E isso tem algumas pessoas, inclusive aqui da TC News, que eu converso muito. Né? Eu sou uma das pessoas que assim, eu acordo, eu olho o celular. Eu acordo, eu falo assim, deixa eu ver como tá o mundo. Eu brinco com a galera falando sério. Tipo, antes de dar bom dia pra minha noiva, eu sei como tá o minério de ferro e o petróleo. Que eu olho para assim, deixa eu ver como tá minério de ferro e petróleo, porque eu sei que são duas commodities que podem impactar muito aqui o almoço de negócios, que é o programa que a gente faz. Então eu acordo mais ou menos umas 6h30 da manhã, é olhar com minério de ferro e petróleo. Aí teve uma pessoa que me falou aqui da TC News, falou assim, olha Vini, eu agora acordo e eu me obrigo a ficar pelo menos 30 minutos sem celular. Então eu acordo, eu faço uma vitamina, eu vou fazer outra coisa. E aí ele foi aumentando o tempo. Ficar sem celular. Agora já fica até 1 hora. Acorda e fica 1 hora sem mexer no celular. Então aí você colocou essa sugestão. Na hora me lembrei dessa pessoa. Falei, olha, começar o dia sem usar o celular. Passar um tempo em silêncio digital pode transformar a maneira como iniciamos nossas manhãs. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Porque faz diferença, né? Faz. Isso é uma coisa que eu vim treinando nos últimos tempos. E cara, é isso, né? Porque a gente tá com o telefone aqui. Tocou o despertador, você desliga o despertador, já começou o minério de ferro, petróleo, isso aqui. Tipo, o teu cérebro foi de 0 a 1000 em 5 segundos. Né? Então, isso... Eu gosto muito da professora Lucilena Galvão, uma filósofa. E a primeira provocação foi dela pra esse tema. E eu falei, caramba, mas eu vou acordar, vou ficar sem celular, vou fazer o quê? Olha que doido. E aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler muito mais do que eu lia. Criei um hábito, que era um hábito que eu não tinha. Então hoje em dia eu faço isso. Na verdade, hoje, só no dia da nossa gravação, Marcelo, eu fiquei sem celular. Porque eu fui dormir no domingo, lendo o seu livro, acordei. A gente grava sempre em uma segunda-feira. Então no dia da nossa gravação aqui é uma segunda-feira. Eu acordei, li o seu livro até onde eu consegui. Então hoje, por sua culpa, por sua causa, que bom. Eu fiquei sem celular. Culpa boa E o que eu fui fazendo foi isso. Na verdade é criar... Tem um capítulo do livro que fala sobre criar rituais. Puxa, né? É mais ou menos perto de onde eu tô. Porque, sei lá, é difícil pra gente olhar assim e falar assim, acorde e fique sem o celular.
Fala, pô, mas tá bom, e a gente tá tão viciado nisso. Então, na verdade, o que eu fui fazendo e a maneira que pra mim funcionou foi criando outras coisas. Então eu levanto, não mexo no celular, faço um café, sento, eu tenho o hábito de fazer uma espécie de um diário todo dia, né? Então, de anotações sobre isso, de tentar, é uma forma de sair do automático, né? Que é falar assim, cara, mas como é que eu vivi meu dia ontem? Tá de acordo com o que eu quero? Eu faço isso, então eu fico lá, sei lá, uns 10 minutos escrevendo isso, e depois leio. Eu tenho sempre um livro na mão, normalmente eu faço isso na cozinha, então tem um livro ali que eu pego e já leio. Então esse é o meu ritual matinal para meio que fugir do celular, né? Eu não sei se vou conseguir por muito tempo, mas hoje eu falei, me inspirei aqui no livro, acordei, li o livro, acordei 6h30, li o livro até 7h20, 7 e pouquinho, aí falei, quer saber? Fui correr no parque, que é uma coisa que eu não fazia. Fui pro parque e tal, eu fui com o celular porque eu coloquei música, fui ouvindo música, voltei pra casa. Aí eu fui olhar como tava o minério de ferro e o petróleo, mas já era 8h30 da manhã. Olha. Já, entendeu? Já tinha feito outras coisas antes. E eu acho que não sei se tem um tempo, na verdade. Você fala, você precisa ficar meia hora, uma hora. Eu acho que é mais o ato da gente tirar esse hábito do automático. Né? Então, eu já ouvi gente falando, não, agora eu deixo o celular carregando no banheiro à noite e comprei um despertador daqueles... mais analógico. Né? Então cada um vai ter um jeito. Eu acho que na verdade é muito mais a provocação da gente poder fazer uma coisa, tipo, tirar o hábito mesmo, de ter consciência, né? De tentar um pouco a gente poder... É isso, é sair do automático, né? De a gente poder olhar e falar assim, caramba, peraí, eu tava fazendo isso no automático. Eu entrei no banho, eu não sei se eu lavei o cabelo. E assim, eu não fiz um sabático hoje. Só que eu li, fui ao parque correr e às vezes é um tempo que você entra lá pra ver o minério de ferro e o petróleo. Beleza. Só que de repente toca uma notificação do seu Instagram. Aí, você vai pro Instagram. Perfeito. Aí você quer ver no LinkedIn se aquela publicação, a pessoa gostou, não gostou, se alguém comentou, não comentou. Aí você fala, pelo menos trocar um pouco isso, sabe? Pela caminhada no parque. Hoje eu me senti muito bem. Vou tentar manter isso aí nos outros dias. E isso não é um sabático, mas é a proposta do livro. Isso é um momento sabático que você fez. Entendeu? Não é assim, não parei de trabalhar, minha rotina aqui dentro do TC não mudou em absolutamente nada, mas eu tentei seguir alguma coisa que você falou aqui no livro. Legal. Cara, fico muito feliz, porque na verdade isso é o que era o meu objetivo, né? Aí quando a gente entrega um livro, cada um vai ler o seu livro, né? Isso é legal. Mas pensando um pouco do que eu tava na cabeça, quando você me fala isso, eu fico muito feliz, né? Porque você fala, cara, é sobre isso. Né? Eu não acredito em grandes mudanças bruscas, em falar assim, não, agora eu era aqui, agora eu vou 180 graus. Fala, putz, a gente não vive assim, né? Acho que não é o nosso perfil como ser humano. Então, acho que é muito isso, e na verdade é isso. Você falou, putz, talvez o hábito do acordar seja pra mim, talvez o outro hábito não seja. Tipo, ótimo, né? Tá tudo assim. E a provocação é pra cada um encontrar o seu momento sabático. Você fala, caramba, ó, achei, né? Tive aqui um período que eu pude olhar alguma coisa diferente. Pô, muito legal. Pessoal, tô na página 34, tô indo em ordem aqui cronológica do livro. Na página 34, você fala sobre o trabalho sem interrupção, com interrupção, com assuntos aleatórios. Você cita uma pesquisa que foi feita numa universidade, pessoas que tinham que responder e-mail, algumas respondiam e-mail sem ser atrapalhadas, outras eram atrapalhadas, mas com assuntos relacionados ao tema que estava escrevendo no e-mail, e outras eram atrapalhadas para falar de assuntos completamente diferentes daquilo que elas precisavam escrever. E aí eu acabei pegando esse contexto aqui que você colocou no livro, Marcelo, e aí eu até anotei aqui, falei, interrupções. Abordar o tema do home office. Porque hoje em dia, a gente está num momento em que assim, tem home office, não tem home office, algumas empresas estão voltando 100% presencial, mas eu vou partir aqui da suposição daquela pessoa que está nos acompanhando que trabalha em home office ou pelo menos trabalha no momento híbrido. Eu conheço algumas pessoas assim, e aí eu brinco com elas. Falo, você trabalha no híbrido, aqui a TC News é 100% presencial, a gente tem que estar aqui, sim, né, o estúdio está aqui, não tem jeito. Aí eu falo, você não trabalha nada, tá? Eu falo assim, trabalho muito mais do que eu trabalhava no presencial. Porque é difícil você colocar a barreira do assim, aqui agora acabou. Perfeito. Sabe? Eu tô em casa, às vezes fica até meio chato falar, não vou fazer.
Porque, meu, assim, você está em casa. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque, às vezes, você trabalhando em casa, você tem a interrupção, às vezes, do filho, da filha, do vizinho. E aí você não tem aquela barreira da questão física, que fala assim, ó, então aqui eu estou trabalhando. Fora do trabalho, é claro que, eventualmente, você pode atender uma ligação, responder alguma coisa, ver o e-mail. Mas talvez você não se sinta na obrigação de fazer aquilo. E, às vezes, o home office, ele te tira esse espaço, ele quebra essa parede. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como as pessoas estão lidando aí, pela sua percepção, com essa questão do home office. Tá. Cara, é engraçado, né? Porque você estava falando, eu fiquei pensando, no período ali que eu trabalhava no mercado financeiro, quando a gente está no escritório, eu vou te fazer uma provocação. Quantas vezes você está sentado na sua mesa, vem alguém e fala, Custódio, preciso de alguma coisa. Você foi interrompido, você tava, vamos dizer que você estava focado. Puxa, comigo aqui, sei lá, vai 2, 3 vezes ao dia, assim. Então, acontece. Acontece. Né? Então, eu acho que, óbvio que eu acho que em casa tem um grande paradoxo, que é falar assim, você tem tudo para ter uma qualidade de vida melhor, e ao mesmo tempo as pessoas não põem barreira. Né? Então, acho que é esse o grande dilema para mim, de falar assim, caramba, se eu sou uma pessoa mega focada ali, que eu peguei a minha manhã em casa, e eu entreguei o que eu tinha para entregar hoje, puta, eu vou ficar me sentindo mal porque eu não tô online. Alguém vai me mandar uma mensagem e eu não vou responder. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de trabalho, é isso, né? A partir do momento que você tem menos interrupções, a minha visão é fatal que a tua produtividade vai ser maior. Seja para o que for. Né? Então, eu pegava, por exemplo, eu escrevi boa parte do livro, eu sou do dia. Então, eu durmo cedo e acordo cedo. Então, boa parte desses livros foi escrito entre as 5 e as 8 da manhã. Bem cedinho. Que era o momento que eu tô ali mais... E coincidência ou não, das 5 às 8 da manhã tem menos gente acordada pra te interromper. Você não é atrapalhado, né? Então é um tema que eu não sei se tem resposta única, né? Mas eu acho que é isso. E aí vai muito dos acordos, né, com as pessoas. Né? Você tava falando, você fala aqui no livro, né? Como que é difícil quando você tá trabalhando, você tá concentrado, aí vem alguém e te chama. Aí o tempo que você leva, tipo, aí você sai de onde você tá, vai dar atenção para aquela pessoa, o tempo que você leva para voltar. Porque às vezes não é demorado. As pessoas, você vai fazer tal coisa? Opa, vou sim. Então fechou, beleza, obrigado. Já quebrou. Só que já quebrou. Aí pra você voltar de novo naquele nível que você tava, eu fiquei pensando, te lendo, que é como se você tá acelerando um carro. Você tá 100 km por hora. Você não vai voltar a 100, você vai voltar a 0, 10, 20. Em algum momento você vai chegar a 100 de novo. Tem estudos que falam que a gente demora 20 minutos para recuperar o foco. 20 minutos? Então, enfim, aí cada um, obviamente, vai ter o seu, né? Mas é isso, eu tô aqui numa tarefa, tal, focado, e de repente você me chamou e falou, eu respondi para você, sim. 20 minutos. Ou não. Tipo, então tem esse... É o que você falou do carro, a baita analogia que você fez. Eu lendo você pensei no carro. Eu tava num carro 100 por hora, sei lá, passou tô numa estrada, passou um animal na minha frente, eu freiei. Né? Eu não vou sair a 100 por hora de novo. Exato. Então eu acho que esse tema, eu acho que independente, acho que se a gente... E o tema do home office, para mim, ele tem várias questões, né? O do presencial, é isso. Porque, por exemplo, as empresas que estão híbrido, acho que as pessoas têm que aproveitar o presencial também para uma integração. Sim. Né? Então, porque se chega todo mundo no escritório, tá todo mundo fazendo reunião no Zoom, você fala, caramba, né? Do que adianta o presencial. Então eu acho que talvez é mais sobre acordos do que sobre o lugar. Então eu falei, eu tenho tais acordos quando eu tô no escritório, eu tenho tais acordos quando eu tô na minha casa. Pô, legal. Eu tenho acordos com os meus colegas de trabalho e eu tenho acordo com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com meu companheiro. Enfim, quem for. Legal, né? Então bem acho legal. Que a gente muda um pouco, né? Que talvez acho que é isso, né? A gente sai do automático de pensar, no escritório eu produzo mais, em casa eu produzo menos, porque meu filho tá batendo na porta. Mas a gente não olha antes, né? E falar assim, caramba, mas por que tá originando isso? Isso é muito importante a gente pensar. Por exemplo, agora, deixa eu provocar aqui. Joel, tá focado aí, meu garoto? Tá ligeiro? Te atrapalhei? Vai levar 20 minutos pra voltar? Não, tá focado. O Joel ele é um X-Men. Tá ali. Aí, boa, Joel. Tá gostando da conversa? Boa, Joel. Se você falasse que não também, ia falar, pô, mas não, tenho certeza que você tá gostando. E que a nossa audiência que tá aí do outro lado da tela tá curtindo também. O diretor manda aqui, Vini, pede o like 3 vezes no programa. Eu esqueço. Não lembro nem se eu passei shampoo na cabeça. Mas, tem que pedir o like aí. Então, você que tá do outro lado da tela, que tá chegando agora, não esqueça de deixar o seu joinha aqui junto com a gente. Isso é bem importante para as métricas do YouTube.
Teve uma palavra no seu livro, Marcelo, que minha mãe fala direto pra mim. Direto. Minha mãe sempre fala assim, ó, filho, ouça a sua intuição. Minha mãe sempre fala isso. Ó, na dúvida, vai pela sua intuição. E aí, na página 44, tem um subtítulo aqui que diz assim, ó, intuição na tomada de decisões. Aí eu li e falei, olha aqui a minha mãe. Você conhece, né? Você já ficou pensando? Eu falei assim, meu, já começa dizendo assim, ó, é interessante notar que a ciência tem reconhecido a importância da intuição. E aí eu queria te falar um pouquinho sobre isso aqui na nossa conversa. Por quê? Você vem do mercado financeiro, você trabalhou em banco, né? A gente fala aqui dentro da TC News, que é um veículo de mercado, pensado em falar sobre as ações da Bolsa Brasileira, equities internacionais, o cenário macroeconômico. Ou seja, não tem muito espaço para o aleatório. É dado, é número. Então a inflação está em quanto? Aqui. Olha para a história do dado. É bom ou é ruim? Ou está na média? Você tem um número ali. Aí a gente pega todo esse contexto, que você tem pouco espaço para inventar, porque o número te direciona, e a gente está falando agora aqui de intuição. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Se quando você já trabalhava no mercado financeiro, essa já era uma questão que você considerava, ou se você passou muito mais a entender e a dar importância para tal da intuição depois que você saiu do mercado, que você conseguiu ter mais essa clareza da importância de considerar a intuição. Na verdade, eu acho que ela estava lá e eu não via. Tá. Então eu falo, não sei se, acho que você já chegou nessa parte, eu falo sobre bolas no estômago. Puxa, cheguei nessa parte. Então, quando eu estava nesse ambiente ali do mercado, já no momento meu, e aí quando a gente fala, não é que eu estou colocando culpa no mercado financeiro, na verdade não tem nada que, tipo, foi um processo meu, né? Então, quando eu estava nesse processo já mais cansado, e uma coisa que eu fui olhando, isso sim, eu fui olhando em retrospectiva, em momentos que eu tinha bola no estômago, desde criança, via de regra eu deveria ter escutado essa bola no estômago. Né? Então, óbvio que quando você está fazendo, tem um trader que está comprando, está negociando minério de ferro e petróleo, né? O cara tá ali num foco ali de dados, tal, isso, mas existem outros momentos que esse cara talvez tenha uma bola no estômago. Que é a intuição. E cada um tem a sua bola no estômago, né? Eu falo bola no estômago que é o meu processo. Toda a minha aflição, a minha angústia, a minha coisa, ela tá aqui. Né? Quem lê o livro vai entender. E aí eu acho que a intuição pra mim vem muito nesse sentido, de olhar assim e falar assim, eu estou tendo uma bola no estômago neste momento aqui, seja ele qual for, né? É aprender a dar um ouvido, a escutar essa bola no estômago e falar, se ela tá aí, ela tá te dizendo alguma coisa. Então eu associo muito a intuição com esse sentido, de falar assim, não sei se eu vou ou não vou, se eu vou pela direita ou se eu vou pela esquerda. Né? Em vez de seguir só o Waze, falar assim, caramba, tem alguma coisa me dizendo que eu devo ir pela esquerda. Isso é uma coisa que ainda eu tô aprendendo a lidar com, né? Então você fala assim, quando você estava no meio do turbilhão do mercado financeiro, você fazia isso conscientemente? Nem perto. Mas nem perto não passava pela cabeça, né? Então acho que tem sido um trabalho mesmo. Legal. Né? E é isso. Muitas vezes você vai falar, o que é a... Eu acho que a intuição a gente vai percebendo em pequenas ações, né? Não é aquela coisa esotérica que fala, não, veja bem, aqui não é sobre isso. Mas a gente ouvir outros sinais que não só a mente. Né? Então acho que é um pouco nesse sentido. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. E te ouvindo, eu me lembrei aqui de algumas conversas que eu já tive, inclusive com traders bastante experientes, que eles falam, olha, eu considero os dados, veja a análise gráfica, mas tem alguma coisa que é a intuição. Eles falam isso. E eles também ponderam isso em algumas operações. Quem acompanha aqui o nosso almoço de negócios, a programação da TC News, vai entender bem o que eu estou falando. Né? Eu não estou dizendo para você que está aí do outro lado da tela, que opera ouvindo aqui a TC News, né, pegar e falar assim, para que lado está o vento hoje? Não vou comprar. Não é nada disso. Né? É a pessoa que já tem muita experiência de mercado, já tem muito tempo de tela, já viveu muita coisa, fala, já passei por algo semelhante ao longo da história com o que está acontecendo aqui, uma fotografia parecida. E considera a intuição do que fazer naquele momento na tomada de decisão. Perfeito. Então, você está concentrado, você também se conhecer, para entender quando vem, né, algo na sua cabeça e você não desconsiderar esse pensamento. Cara, eu acho que você resumiu de uma forma que eu nunca não faria melhor. Acho que é sobre isso.
é colocar esse componente na tomada de decisão. Não é tipo, esqueça todos os dados e eu vou comprar aquela ação lá porque eu tô achando que vai bombar. Mas é não desprezar. Então a gente começa a colocar um pouco mais de amplitude aí na decisão, né? E te ouvindo assim, a gente aqui estuda tanto, né? E a gente tem que fazer isso, é nossa obrigação. Outro dia uma pessoa que chegou há pouco tempo, tava aprendendo aqui, falou assim: Vini, você não sabe. Eu falei, o que aconteceu? Sonhei com a Gerdau ontem. Eu falei, eu já sonhei com ação também. Sabe, você tá assim, estudando muito uma coisa, aí você dorme. Aí eu falei, será que eu tenho que comprar? Não, isso não é a intuição que a gente tá falando. Sabe, não é só, não é isso. A gente o que a gente tá falando é diferente disso, né? Bom, deixa eu vir aqui para uma outra parte que eu achei muito legal também, ainda dentro do mesmo capítulo. Diz o seguinte, eu anotei aqui, falei, importante falar sobre isso. O texto, na página 49, começa assim: vários estudos indicam que organizações com altos níveis de segurança psicológica obtêm resultados melhores do que aquelas que operam sob um modelo de comando e controle. Não se trata de romantização, mas de fatos concretos. Isso ocorre porque em ambientes seguros não há ansiedade em relação ao futuro. Todos têm amplo acesso à informação e o erro é encarado como uma oportunidade de aprendizado, especialmente em contextos inovadores, onde não existem constrangimentos ou represálias. O medo limita a nossa capacidade criativa, de pensamento e de ação efetiva. Nossa, eu gostei muito disso daqui porque, pessoalmente falando, eu acredito muito nisso, viu, Marcelo? É engraçado porque eu tive Depois que eu saí do mercado financeiro, eu trabalhei numa construção, numa ajuda, numa construção de uma fintech, né, de uma startup. Sim. E eu descobri o conceito de segurança psicológica durante essa trajetória. Então foi uma empresa que a gente conheci as pessoas, tinham 7 pessoas trabalhando. E durante a pandemia, a gente contratou 80 pessoas. Durante a pandemia, na época, 2020 e 2021, ali que estava, né, a coisa bem séria. E eu fui percebendo o comportamento das pessoas quando elas chegavam na empresa. Então ninguém chega com a sua mochilinha vazia, né? Fala assim, não, eu tô trocando de trabalho, eu vou esvaziar minha mochila e vou tranquilo. E estudando isso, eu descobri o conceito de segurança psicológica, que é um conceito científico. A gente tem 2 principais autores e basicamente ele fala isso. Como é que a gente consegue reduzir os níveis de medo dentro das organizações? Né? Então, é um projeto que começou lá atrás no Google. O Google tem um projeto que se chama Projeto Aristóteles. E esse projeto ele surgiu para falar assim, quais são os fatores que levam a times de mais alta produtividade comparado a outros? Eles foram olhando isso e o fator que eles chegaram foi os times que tinham alto nível de segurança psicológica tinham performance maior do que os que não tinham. Olha que legal isso. Né, então, e aí eu falei, gostei disso, né? Os meus 20 anos de mercado financeiro não me deixam olhar para coisas que não tragam resultado, né? E eu fui olhar e falei, caramba, isso traz muito resultado. Né, então, porque você tem vários temas, que é as pessoas trabalhando com medo, as pessoas com a Amy Edmondson, que é uma das teóricas da segurança psicológica, ela fala muito assim, que as pessoas nas empresas têm o benefício, entre aspas, do silêncio. Então, quantas vezes as pessoas não entraram numa reunião aqui com X pessoas, tem uma pessoa que será a líder da reunião, é o head da área, a head da área que seja, e fala assim alguma coisa e ninguém contradiz falando assim, eu não vou falar isso porque não vai servir para nada. Então eu tenho um benefício, por isso que é entre aspas, do silêncio. E isso vai minando a energia das pessoas, isso vai minando a potencialidade da equipe. Aí é tudo muito por isso, então é tudo por um ambiente de medo. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente aqui, de alguma maneira vai se identificar. Com certeza. Não no sentido, espero que não, no sentido assim, putz, eu trabalho assim, porque é muito ruim você trabalhar dessa forma, né? Eu me lembro quando eu fui fazer jornalismo, e era uma época que, acho que até hoje, engenharia é um curso assim, muito disputado, né? Mas quando eu fui estudar, ali era mais ou menos estudar para passar no vestibular,
Eu entrei na faculdade em 2013, eu fiz um ano de cursinho que foi 2012. Então, 2011, comecei a pensar em vestibular. Em 2011, engenharia estava bombando. Você fazia engenharia, era emprego garantido, eram bons salários, tal. E eu lembro que meu pai queria muito que eu fizesse engenharia. Falou, meu pai trabalhou na Mercedes-Benz, né? Então ele trabalhou ali com muito engenheiro. Meu pai, os meus chefes são todos engenheiros, tem que estudar engenharia. Aí eu falei, puxa vida, quer saber? Vou fazer engenharia. Porque tá bombando mesmo. Então não vou... Inclusive no mercado financeiro, né? Tem muito engenheiro no mercado financeiro. A gente aqui trabalha com vários engenheiros. O mercado financeiro gosta, né, de contratar engenheiro. Mas eu nem pensava nessa possibilidade. Queria fazer engenharia para trabalhar em empresa, em fábrica e tal. E aí falei, bom, vou fazer engenharia. Aí, à época, acho que era o Objetivo. Acho não, tenho certeza. Eu fui a uma palestra lá no Objetivo. Você tinha uma palestra que era, assim, conversar com profissionais que atuam em várias áreas. E tinha no mesmo dia engenharia, e logo depois da palestra de engenharia tinha um cara que falava de jornalismo. Eu falei, já vou nas duas. Pelo coração mesmo, eu queria ir só no jornalismo. Mas a razão me fez entrar na palestra de engenharia. Era a maior sala do cursinho. Sim, 300 pessoas, tudo abarrotado. E eu achei que o cara foi sensacional. Infelizmente eu não me lembro o nome do professor. Ele pegou o microfone, né? Pegou o microfone aqui assim, né? Eu tava imitando que isso aqui era o microfone, mas tem um na minha frente, né? Ele pegou o microfone e falou, pessoal, é o seguinte. Se entrar alguém aqui nessa sala e sair atirando aqui em todo mundo, matar uns 10, essa pessoa vai ser condenada a 30 anos de prisão. Ela não vai cumprir 30 anos de prisão. Se ela tiver um bom comportamento, eventualmente um bom advogado, ela vai ficar lá uns 20 anos preso, tal. Você está escolhendo agora a sua profissão e possivelmente você não vai trabalhar menos do que 30 anos. Você vai ficar mais tempo trabalhando do que ao lado das pessoas que você ama. Então não escolha só porque te falaram que essa profissão é legal. Eu vou começar a falar sobre engenharia daqui a pouco. Mas quem está aqui só por dinheiro, eu vou dar a chance de você visitar outros cursos. Nessa hora, 15 pessoas saíram da sala. E eu só fiquei porque eu gostei muito da forma como ele começou. Ele falou de engenharia, eu ouvi e falei, putz, eu não vou ser feliz fazendo esse negócio, meu. Fui pro jornalismo, fui pra sala de jornalismo, ouvi o professor falando e eu disse, putz, é isso que eu quero fazer. Nossa. E foi muito bacana. Mas um professor super consciente, porque se ele não começa daquele jeito, talvez hoje eu ia ser engenheiro e ia ser um engenheiro infeliz. Pois é. Não, e é engraçado porque você tocou num outro tema, que é... Obviamente, a gente vai trabalhar mais do que os 30 anos, né? Mas hoje, até mesmo para quem fez a engenharia lá atrás, do jeito que tá o mercado hoje... Não tá tão fácil. Não, e outra coisa, eu tenho dúvidas se as pessoas vão ter uma carreira só. E quando eu falo de uma carreira, eu não falo um emprego, um trabalho, Vai ficar 30 anos no mesmo lugar, não é isso, Não, né? não é sobre isso. É no meu caso, sei lá, eu comecei no mercado financeiro, hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu fiz uma mudança razoável. Poxa. Então acho que tem um pouco disso também, né? A gente fica muito preso em vários aspectos, né? Tanto ao falar, putz, eu vou tomar com 18 anos a decisão da minha vida. Será que é com 18 anos que a gente toma? Acho que a gente tem várias decisões da vida que a gente toma ao longo da vida, né? Pô, tem um texto... Esse aí é antigo, hein? Não sei se você vai conhecer, investidor e investidora que nos acompanha. Mas se não, recomendo aí, espera terminar a nossa entrevista, vai no Google e joga Filtro Solar Pedro Bial. Já ouviu esse texto do Pedro Bial? Já. E aí nesse texto, é muito bom, né? Muito bom. É muito legal. E aí nesse texto ele fala assim, algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço tomaram a decisão do que queria fazer com 40 anos. Outras, mais interessantes ainda, têm 40 anos e não escolheram. É claro que você vai pensar nisso, fala assim, pô, legal, então 40 anos os pais estão bancando. Se você ouvir o texto, prestar atenção, você vai entender o que ele está querendo dizer ali. A questão é assim, não precisa também tomar decisões importantes da sua vida de maneira afobada. Sabe? De maneira destemperada, que vai dar errado. E como se fosse a única coisa, né, que você poderia fazer. Dá pra voltar, né? Dá pra voltar, dá pra mudar, dá pra... E, de novo, não é a mesma palavra que você usou agora há pouco, não é romantizando a coisa. Não acredito nisso. Mas eu acho que é talvez deixando a coisa um pouco menos rígida. Né? Então, putz, eu não tô construindo aqui uma torre de concreto com 18 anos. Putz, não, eu posso construir uma torre aqui de um material mais maleável. Não, eu nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro quando fiz jornalismo. Então. Sim, eu queria trabalhar cobrindo político. Minha ideia é falar assim, um dia eu vou trabalhar em Brasília cobrindo os políticos. E eu sou muito feliz trabalhando no mercado financeiro. Nunca achei que pudesse ser tão feliz falando sobre empresa.
né? Quando me convidaram, eu falei assim, mas eu vou falar sobre empresa. Eu trabalhava com cultura na CBN, eu fazia um programa que chamava CBN Noite Total. Então eu falava com ator, atriz e tal. Falei, agora eu vou falar de empresa. E minério de ferro e petróleo. E petróleo. Cara, no fim das contas, você entender como funciona a economia, como isso toca a vida das pessoas, é muito legal. Tem muita história por ali. E aí eu, enfim, sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito, sou muito feliz. Reta final aqui já da nossa conversa. Passando rápido, né? Acho que até ultrapassamos já os 45 minutos. Tá gostando da conversa? Bastante, pô. No meu lado, parece que você falou, não tinha noção de tempo. Mas tem um trecho aqui que eu anotei mais. Eu tô na página ainda 57. Deixa eu pegar o nome aqui desse capítulo, que vai ser o trecho final aqui dessa nossa conversa, que se chama Aceite o que a vida te envia. Deixa eu mostrar aqui, para nossa audiência, algo que é muito legal. Todos os capítulos, ele tem um desenho de um olho aqui embaixo, né? Cada olho, um diferente do outro. Foi a sua filha que fez esses desenhos? Quem desenhou foi a minha filha, Cibele. Ela tem essa veia artística, que não puxou de mim. E ela gosta muito de desenhar olhos. Desenhar pra ela mesma. Ela tem um caderno que ela desenha várias coisas. E quando... Esse livro ele foi feito com amigos, né? O Patrick, que é o editor. Enfim, volto aqui, mas só pra fechar o tema da Cibele. Eu falei pra ela, Cibele, se você topar, eu gostaria que você participasse do livro. Ela gosta de desenhar. E eu falei, eu vou te falar o que cada capítulo aborda. E aí, alguns ela teve a ideia de desenho direto, alguns eu falei pra ela, Cibele, seria legal fazer um olho desse jeito, né? Um olho com tem um que tem uma... Nossa, fugiu, aquela que cai a areinha que marca o tempo. Ah, né? Putz, eu acabei de mostrar aqui. Exato. Quer ver? Peraí. Que é muito legal. Então a gente fez essa parceria e foi uma forma muito legal, né? Então, obrigado, Cibele. Aqui, esse aqui que você falou, né? Exato, que dá presença, né? Boa, fugiu o nome. E então foi muito legal, porque Ampulheta. Nossa, verdade. Então foi muito legal. Eu fiz o Patrick, que é meu super parceiro, super amigo, fez tem a editora, a Helena Galante fez o prefácio, como você falou no começo. E a capa, ela bonita se você abrir a tela toda, é um quadro, né? Ela é um quadro que foi pintado pelo meu amigo Saul, que inclusive é CFO de empresa. Mas ele é artista também. Olha que legal, ficou então bem ele bonito. fez o quadro especialmente pro livro. Eu mandei para ele a primeira versão. Legal. Então é isso. Então ele foi feito com amigos. Então foi um processo muito, muito gostoso. E os olhos especificamente foram feitos pela Cibele. E no capítulo que eu tô agora, que eu vou começar na sequência, né? Eu vou terminar o livro, mesmo depois da entrevista, que é o Aceite as Despedidas. Aí esse aqui eu achei bem bonito, ó. Tá vendo? Que é o olho aqui com uma lágrima, ó. Enfim, é um livro feito com muito cuidado, é muito, muito legal. Deixa eu voltar aqui para a página 57, porque isso aqui também, eu fui lendo e eu falando, já passei por várias coisas assim parecidas, tal. E aqui, ó, na página 57, você escreve assim: muitas vezes fazemos suposições por medo de perguntar. Ao não questionarmos, acabamos imaginando e, em seguida, acreditando que essas imaginações são verdadeiras. São alguns monstros que a gente cria na nossa própria cabeça, suposições. E eu li isso aqui e falei, nossa, muita gente deve passar por isso. Eu já passei por isso. Eu acho de imaginar alguma coisa. Quem não, né? Eu diria que todo mundo, todo dia. Em É. qualquer escala, né? Porque muitas vezes é alguma coisa com uma pessoa que trabalha com você, é alguma coisa com seu filho, é alguma coisa com seu companheiro, com sua companheira, com quem for, né? É alguma coisa com uma pessoa que você acabou de conhecer. Falar, eu acabei de conhecer o Custódio, cara, mas ele usa esse óculos marrom, e óculos marrom pra mim... Todo mundo que usa óculos marrom é safado. Né, ou tem algum... Então é isso, a gente... E nos ambientes de trabalho, muitas vezes é isso, a gente fica, muitas vezes, supondo tanta coisa. Fulano não me entregou aquele relatório, o cara do jurídico não me entregou aquela minuta de contrato porque eu não tô na prioridade. Então, e começa essa escalada de suposições... E gera muita bola no estômago das pessoas, né? Gera muita aflição, gera muito medo. Então acho que é sobre isso, assim. Isso é um exercício muito difícil pra gente fazer, porque a gente tá muito acostumado a fazer suposições, né? E aí quando a gente pensa em sabático, eu nunca tirei um sabático, mas vou fazer uma analogia com as férias, um período de férias, que é quando você tem um alívio, sabe? Você tem um respiro, você fala, nossa...
Eu acho que alguém já teve essa sensação também quando você está angustiado, porque você criou algumas suposições, você imaginou algo, tomou aquilo como verdade, e você vai conversar com uma pessoa e você descobre que não é. Sabe essa sensação de alívio? Exato. É quase como se você tivesse um sabático naquele momento. Perfeito. Perfeito. Então a proposta que você faz no livro, só para deixar mais evidenciado ainda para todo mundo que nos acompanha, é você colocar momentos sabáticos como esse, sabe, de falar, putz, não é nada do que eu estava imaginando, putz, que bom, criei um problema muito maior do que de fato era, ou às vezes nem problema tem. Sim. E são algumas dicas que o Marcelo vai te entregando ao longo aqui de cerca de 150 páginas, para você colocar momentos sabáticos no seu dia nesse intuito. E é muito legal, viu, Marcelo? Legal. Que bom, que bom. Eu gostei Obrigado. muito do seu livro, eu ainda preciso terminar aqui a reta final dele, e vou fazer isso certamente entre hoje à noite e amanhã. Boa. Eu quero te parabenizar pelo livro, pela trajetória, e queria que você falasse aqui para nossa audiência, para a galera que quer saber mais sobre a sua mentoria, para quem quer pesquisar o livro, comprar o livro, quais são os caminhos para a galera ter contato com você e conseguir comprar o livro, quem ficou afim? O livro ele foi uma produção independente. Muito né? Então a gente imprimiu alguns exemplares, eu tenho alguns ainda, estão comigo. Então quem quiser me procurar ou via LinkedIn, Marcelo Rondon, ou via Instagram, que é o @Rondon, RONDON, número 1. Então ali... Vai ali aparecer aqui no nosso GC, tá bom? Vai ali aparecer. tem... Todo mundo me acha, é só mandar mensagem. Quem gostar de ler no Kindle já tem na Amazon. Então procurar momentos legal. sabáticos na Amazon. Por enquanto só tem a versão digital. As cópias físicas estão comigo e eu tenho algumas, e está sendo uma oportunidade de conhecer pessoas novas. Então, sempre que eu vendo um livro com uma pessoa que eu não conhecia, eu procuro às vezes entregar pessoalmente. Então, eu estou usando o livro como um momento de conexão com pessoas novas. Que legal. Então é isso, eu tenho basicamente 2 frentes de trabalho para quem interessar. Eu faço com o Patrick Santos. É um processo que a gente chama de zoom out, que é ajudar as pessoas a pararem de olhar a vida aqui. A partir do momento que você dá um zoom out na vida, você consegue ver muito mais coisa. Então é um processo de mentoria que muitas pessoas chegam pra gente como uma mentoria de carreira, mas na verdade a gente faz um processo mais amplo do que isso, para a pessoa poder dar uma olhada na vida como um todo. Legal. E eu tenho com 2 sócias, a Priscila e a Aline, Um Passo Antes, que é uma empresa de treinamentos corporativos focada em soft skills, então focada em processos de liderança, de comunicação. A gente tem um trabalho muito forte com lideranças femininas, né? E o nosso objetivo no Um Passo Antes é ajudar o trabalho de melhoria nas relações dentro do mundo corporativo. Então hoje é isso que eu faço da vida. Ah, é muita coisa. Então, mas quem quiser trocar ideia, perguntar, é só me chamar no LinkedIn, no Instagram, pô, vai ser um prazer, adoro conversas. Puxa, Marcelo, foi muito bom. Parabéns pelo livro, eu recomendo fortemente que você leia, assim, fácil leitura, muito bem escrito, com dicas realmente que são legais. Eu mesmo me identifiquei em vários momentos, você que acompanhou o podcast sabe. Obrigado, viu, Marcelo? Foi muito bom te conhecer. Obrigado você, Custódio. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, gente, conversa de, altíssimo nível. Primeira prateleira. Foi bem bacana. E fica aí pra você também refletir, né? Nesta terça-feira. Eu mesmo, você viu aí, né? Já fui andar no parque e tal. A questão é agora transformar esse hábito aí num ritual. Quem vai ler o livro aí vai entender o que eu tô dizendo também. Beleza? Pessoal, muito, muito obrigado. Né, para todo mundo que está conectado com a gente, sempre aqui, nossa audiência fiel. Na próxima semana, temos um novo encontro. Eu te espero lá. Valeu!